Saudação extensiva para todos os internautas, já vejo alguns colaboradores e apreciadores do nosso painel. Estamos de volta com mais um projeto científico, o Despertar para a Ciência. Trata-se de uma iniciativa dos pedagogos e professores de referência do século XXI, em parceria com o projeto Linearte, sediado em Moçambique, e está a ser realizado pelo Departamento de Ciências da Educação do Instituto Politécnico da Universidade Rainha Jingamand. O mesmo visa promover a reflexão e o aprofundamento de conhecimentos pedagógicos e científicos dos integrantes do processo de ensino e aprendizagem, bem como favorecer o exercício de boas práticas, daí que fazem parte do referido projeto discussões em matérias específicas e transversais sobre a educação e não só. Salientar que é um prazer enorme estar consigo, caro internauta. Este é um espaço puro e simplesmente acadêmico e sem fins subjetivos. Hoje teremos uma conversa leve e agradável com a professora Rabilde Bartolomeu. Juntos vamos mergulhar em reflexões sobre a matemática, desafios e oportunidades para os que aspiram a seguir esta área de estudo. Como disse, então, a nossa convidada é a professora Rabilde Bartolomeu, licenciada em Ensino da Matemática pela extinta Escola Superior Politécnica de Malanje, é mestre em Matemática para professores pela Universidade da Beira Interior, onde foi detentora de um prêmio de mérito acadêmico. Esse feito é de tirar chapéu. Prêmio de mérito acadêmico a nível de mestrado em matemática, em uma das universidades bem acentuada a nível da União Europeia. É de tirar chapéu, sim senhor. Atualmente está a fazer o doutoramento em matemática aplicada, na especialidade de biomatemática, é professora de matemática do Instituto Técnico de Saúde de Malanje e colaboradora do Instituto Politécnico da Universidade Rainha Jingamban. Professora Rabilde, seja bem-vinda. A tua presença é o motivo da nossa alegria e da audiência dos nossos internautas. Desde já, parabéns ao Março Mulher. Muito obrigada, doutora Gelsa Roth. Muito obrigada pela linda apresentação. Obrigada. E um pouco exagerado, mas pronto. Não, nada de exagero. Né? É que a professora também é muito humilde, daí, pronto, considerar isso.
Antes de começarmos a nossa conversa, vamos dar 3 minutos para uma breve contextualização da experiência que tem tido a nível do doutoramento, como está a ser, fácil, desafiador, difícil. Gostaria de que partilhasse um pouquinho dessa experiência. Olá a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a essa conversa, essa reflexão, não é? Que é estendida a todos nós, fazedores, né, da educação. E, pronto, dizer que o próprio doutoramento em si é desafiador, a expressão que eu usaria é desafiador, exige muito de quem embarca neste barco. Então, mas é interessante porque faz-nos descobrir novas coisas, faz-nos aprender e descobrir que afinal não sabemos nada, o que julgávamos que sabíamos, não sabíamos afinal. Então é interessante, é desafiador. Pronto, a palavra que eu vou usar neste momento é desafiador. É desafiador. E quando se trata então de matemática, para iniciarmos então a nossa conversa, vamos ver o fascínio, o nosso primeiro bloco introdutório. Vamos mergulhar um pouco no fascínio pela matemática. Para iniciarmos, gostaríamos de saber o que é que despertou o seu interesse pela matemática. Ao longo desse trajeto, houve algum momento marcante nessa trajetória? Olha, houve sim, houve sim. Na verdade, o que me motivou a fazer matemática é o que desmotiva muita gente a não fazer matemática, por incrível que pareça. E principalmente as mulheres. Foram as expressões que se usava na época, que as mulheres não entendem matemática, que matemática é a disciplina mais difícil. Então, coloquei dentro do meu coração vencer este desafio e eu ia à busca. E quando decidi entender matemática, nem sequer estava na formação exata de fazer matemática. Eu estava ainda na minha 7ª classe, quando decidi entender matemática. Então, foi muito cedo quando decidi entender matemática por conta de um estigma que já existia na sociedade sobre mulheres entenderem matemática, sobre a matemática ser a disciplina mais temida. Então, mesmo por conta disso, me propus a entender, a compreender, a ir à busca de pessoas que me ajudassem. Os meus vizinhos, amigos dos meus irmãos, que me ajudavam a entender, eles como já entendiam, estavam nas classes mais avançadas, então eu procurei por eles me davam muitas explicações, tínhamos horas marcadas, então eu ia muito e compreendi, fui vendo que não é necessariamente uma disciplina impossível de se compreender, na verdade surgiu daí, para passar a compreender matemática, começou por aí. Dá para dizer que a professora gosta de desafios. Eu acho que sim. Então, como descreveria o atual cenário do ensino da matemática em Angola? Quais são os principais desafios enfrentados? Olha, como escreveu o professor Eurico, e eles fizeram um estudo, na verdade, na Universidade Oscar Ribas. O atual cenário é de total desinteresse. Eles fizeram essa pesquisa na Universidade Oscar Ribas em Luanda e perceberam isso. E no meu cotidiano também fui vendo isso, que o curso de matemática deixou de ter interesse, pelo menos a nível do nosso país, a nível da nossa província. E com este trabalho também que eu tive o privilégio desse artigo que eu tive o privilégio de ler, também a nível de Luanda e um todo por toda a parte de Angola. Está desinteressante, muitos estudantes não querem mais seguir matemática, há muita desistência para quem começa, muitos até começam, mas depois lá no 2º ano mudam de cursos. Nós mesmo tivemos a experiência dos nossos colegas que começaram conosco, mas depois no 2º ano tiveram mesmo que deixar, ir para os outros cursos, e até hoje nem se verifica isso. Em que, pronto, o atual cenário é de desistência por parte dos alunos, desinteresse,
e também vê-se que não há projeção de carreira, não há crescimento, parece que, pronto, faz a licenciatura e depois, para onde vamos? Então, as pessoas não veem um crescimento profissional a nível a nível do nosso curso, no atual cenário, né? No atual cenário da licenciatura em ciências, em matemática, por exemplo. Então, há a expressão que pode englobar todo este, por parte dos alunos, desinteresse, e também muitas vezes por parte dos professores, até certo ponto, desmotivação, e pronto. E os aspectos até só crescem, né? Os elementos que fazem com que as pessoas não estejam aí, pronto. E no curso de matemática, por exemplo, no ano passado, só para termos um dado aqui muito prático, nos anos antepassados, né, ou no caso, no primeiro ano, no nosso primeiro ano, quando fazemos uma ronda, uma sondagem, por que razão estão aqui? Por que razão estão aqui? A maior parte das pessoas estão lá porque já não tiveram outras opções. Então, o curso de matemática tem estado nesse cenário mais ou menos no nosso país. As pessoas estão um pouco interessadas em fazer matemática, em construir carreira a nível da matemática. Preferem ir para as outras áreas de engenharia, informática, onde podem ver alguma matemática, mas a matemática em si, ensino da matemática ou matemática como ciência, pronto. Esse desinteresse não se dá pelo facto de há muitas afirmações, né, que dizem que a matemática é uma disciplina desafiadora e por vezes temida. Em sua opinião, por que essa percepção é tão comum? Esta questão é extensiva para os nossos internautas. Gostaria que compartilhassem a vossa visão. Comentem a vossa experiência. Por que a matemática é tão temida? Doutora Rabilde, por que essa percepção é tão comum? É comum e já vai há muito tempo, não é de agora. Como fiz referência, nós estamos agora, por exemplo, em 2025, mas eu ouvi sobre isso já há muitos anos, não é? Que matemática é difícil e é difícil de se compreender, que é um bicho de 7 cabeças. E depois também um dos fatores que também contribui negativamente para esse tipo de entendimento em relação à matemática somos nós, os professores, às vezes, a forma como trazemos a matemática dentro da sala de aula. Então, pronto, isso aqui, embora deixa-me abrir aqui um parênteses, algumas pessoas concordam que não que seja difícil ou impossível, mas é complexo. Pronto. Alguns concordam também com isso. Pronto, então às vezes essa percepção que trazemos, mesmo desde a tenra idade aos alunos, estão a fazer só a quarta classe, e matemática é difícil. E às vezes o próprio professor, em vez de trazer a leveza que há também dentro da matemática, trazemos só a complexidade, que é difícil, e às vezes até o que não compreendemos bem, trazemos mesmo assim mal compreendido, então o aluno também não se vê enquadrado, não vê como fazer, e é dali onde nós, vamos disseminando essa ideia que a matemática é bicho de 7 cabeças, mas pronto, só aqui já um parênteses, como pode ser um bicho de 7 cabeças e como é que os outros compreenderam a matemática, como é que os outros entenderam a matemática. Então essa percepção de que matemática é difícil, matemática é um bicho de 7 cabeças, quando muito, por ter sido muito disseminado, então os estudantes também vão captando isso, que é difícil, e nem todo mundo é dado a desafio, né? Nem todo mundo gosta de desafios, de coisas que todo mundo diz que é difícil, então pegar para se dedicar, pegar para ir à luta, ir à busca de compreender, mesmo que todo mundo diga que é difícil, não é? Porque muitas vezes as pessoas só dizem que é difícil porque teve uma má experiência, não é, ter uma má experiência com algum professor que não deu bem a aula, então diz que a matemática é difícil. Ou então, não tinha, até o professor tentava ser bom professor, mas em casa, se calhar não tinha ninguém que lhe ajudasse na resolução de exercício, na resolução de tarefa, então viu que a matemática é difícil, porque por si só não conseguia compreender a matemática. Então,
esses pequenos episódios que cada um de nós vai vivendo, então cada um vai ter a sua conclusão de que a matemática é difícil, de que é impossível de se compreender, de que eu já tentei, a matemática para mim é só no dinheiro, nada mais, mas não é necessariamente de tudo verdade, não é? Porque se fosse difícil ou impossível, por que é que alguns compreendem? Por que é que os outros compreendem? Então, se os outros compreendem, é porque nós também podemos compreender. E muitas vezes esse bloqueio mental que já há em nós, relativamente à matemática, é que nos impede de a compreender. Se calhar é porque alguns dizem que existe um mito de que para ser bom em matemática é necessário um talento inato. Alguns acreditam ainda, tal como a doutora fez referência, que qualquer pessoa pode se tornar proficiente com esforço e dedicação. Qual é a sua visão em torno dessas duas afirmações? Por minha experiência pessoal, eu nem sequer sonhava ainda em vou fazer licenciatura em matemática ou qualquer outra formação em matemática especificamente. Não, eu fui por compreender só a disciplina em si, só tentar entender a disciplina em si, em sala de aula, como parte da grelha curricular. Sim, por minha experiência, eu conto por experiência, não, e eu tenho também outras pessoas que também vivenciaram isso. Quando nós decidimos, não, eu vou aprender isso, eu vou entender, vou buscar como é que eles entendem e eu não, eu também quero entender como eles. Quando nós nos colocamos esse desafio assim, nós conseguimos, sim senhora, compreender e entender. Quando nós temos uma dificuldade, e muitas vezes também não a ultrapassamos por vergonha, por medo ou por receio de sermos ridicularizados, mas quando nós temos uma dificuldade, desculpem, podemos ir à busca a quem compreende melhor do que nós para que nos possa compreender. Eu digo que matemática eu não entendi desde logo, não, também não entendo tudo, mas naquilo que eu tenho deficiência, eu tenho dificuldade, eu vou à busca. E naquela época eu ia à busca dos meus vizinhos, o Edvânio de Moura, os outros vizinhos, eu ia à busca, eles tiravam do seu tempo para me explicar, para me ajudar a entender as tarefas que os professores me mandavam, as matérias, me davam mesmo aulas, quer dizer que eu tinha aulas extras, para além do que eu aprendia na escola, eu ia também nos meus vizinhos, eles me explicavam, então eu compreendia ali. Foi ali onde eu comecei a achar já a matemática leve, já não achava a matemática difícil como antes eu achava. Então, eu creio que sim, se nos dedicarmos e colocarmos, sim, eu não compreendo essa disciplina, aceitar que não compreendemos algo, não tentar camuflar, ou seja, ultrapassar, mas sem resolver. Quando ultrapassamos, não, deixa só, o importante é só resolver esse exercício ou me passarem essas respostas na prova e tudo bem. Não, eu não entendo isso e eu vou à busca de quem compreende. Quando fazemos isso, vamos passar a compreender e vamos dar conta, eu achava que era, afinal não é tão assim. E gastarmos mais tempo naquilo que achamos que é difícil. Já é difícil, não podemos mais gastar pouco tempo naquilo, não, é difícil. Então, já que eu dava uns 10 minutos para essa disciplina, vou dar agora 20 para ver se eu vou compreender um pouco mais do que compreendo agora. Não, então tem um colega fulano que entende melhor, vamos lá, tem um livro que explica melhor. Colega, você compreende melhor isso? Quais são os livros que lês? Então, buscar sempre ajuda, não ficarmos no nosso mundo fechados de que eu não entendo matemática e fica por aí mesmo. Não pode ser. Como é que os outros entendem? Por que os outros escreveram livros? Se eles também são seres humanos tanto quanto nós. Então, podemos compreender. Sim, eu creio que sim, com dedicação, com esforço, é possível ultrapassarmos os nossos limites, ultrapassarmos as nossas dificuldades. Eu estou aqui com um pequeno problema do ponto de vista da imagem, mas eu acho que o áudio está perceptível. Sim, consegue ouvir. E já estou a tentar resolver este problema. Uma questão interessante, fez referência da questão de tempo que os estudantes têm que ter quando fizemos referência que a matemática já é uma disciplina complexa, né, por natureza. Mas um outro elemento, um outro dado que eu gostaria que a doutora comentasse é a questão do treinamento e a capacitação dos professores. São essenciais para um ensino de qualidade. Como está a formação dos docentes de matemática em Angola? O que é que pode ser melhorado? Olha,
primeiro partir do princípio de que o cenário, vamos dar um bocadinho mais, vamos usar um pouquinho mais o que dizem os autores, por exemplo, o Ngungulo, é que nas cadeiras específicas, a maior parte das universidades tem mais professores estrangeiros, quer dizer que também está faltando um pouquinho de especializar os professores. Mas, por outro lado, às vezes há descontinuidade nos projetos, né, que são implementados pelo nosso governo. Sim. E tem um aspecto aqui que o professor Kidiaka fez referência, que eu vou já também esperei para comentar mais tarde, daqui a pouco vou já falar. Sim. Então, essa questão de especialização em cadeiras específicas, em assuntos específicos, tem sido uma grande dificuldade a nível do nosso governo, né? A nível da educação em matemática. Muitas vezes, vou começar pela descontinuidade, que enviam-se professores para formação, por exemplo, mas depois, quando chegam no país, não são colocados a trabalhar nas áreas em que eles são especificamente formados. Agora, por outro lado, esse é um pequeno número, mas a maior parte é licenciado em matemática, não é? É licenciado em matemática e pronto, tá. É licenciado em matemática, foi formado em várias áreas, mas agora, o que precisa ser feito é formar especialistas em geometria, especialista por exemplo, em análise matemática, em se formar professores de forma específica, terem sua área de formação, de investigação, para que o nosso quadro docente esteja mais completo, porque depois, quando avançamos para o 5º ano, para o 4º ano, para o 3º ano, precisamos de um professor de teoria de números. É o professor que se formou em licenciatura em matemática, o professor que se formou em matemática para professores de forma geral, não tem, assim, especificidade, ou não tem a sua área de especialidade, e então vai dar. Mas se formarmos mais especialistas, vamos ter melhores quadros, não é? Na nossa instituição. Então, precisa se formar especialista, investir em professores mestres em uma área específica, não é? E aproveitarmos esses quadros. São formados nessa área, então trabalhem mesmo nesta área para que aquela disciplina em particular, aquela área em particular cresça mais, sim. Sim. Pronto, doutora Rabilde, consegue perceber? Estamos aqui a lutar com... Contigo. Posso comentar o que o professor Melo Kidiaka fez referência agora há pouco? Agradeceria, enquanto estamos aqui a nos coordenar do ponto de vista técnico. Professor Melo Kidiaka, gostava de parabenizá-lo pelo livro, aproveitar o ensejo. E o professor Manuel Kidiaka fez referência aqui a algo que eu quis comentar mais para frente, mas vou já aproveitar a oportunidade para falar. O professor Manuel Kidiaka faz referência de que há muitas vezes a forma como os professores transmitem a matemática dentro da sala de aula, que é a forma meramente abstrata, faz com que os alunos se abdiquem ou tenham desinteresse, tirem desinteresse nesta área. E é verdade. Dizer que os autores Ngula e também o professor Manuel Kidiaka fazem referência ao uso de metodologias ativas, que é mostrar exatamente a utilidade da matemática, não só falarmos da matemática derivada isso, os polinômios são isso, mas o aluno tem uma necessidade muito grande de ver esses conteúdos na vida prática, no cotidiano, poder manipular, poder pegar e de fazer referência, por exemplo, eu já tive a experiência enquanto docente mesmo, no uso de metodologias ativas feitas pelo professor Manuel Kidiaka. Na altura, éramos colegas no VAB Colégio e ele era o coordenador da disciplina. Eu achei tão interessante a ideia de que, ao falarmos dos poliedros, não falarmos só de forma teórica, mas levarmos material dentro da sala de aula para que os alunos construam as figuras, manipulem os objetos
Foi tão interessante, tivemos um desempenho, um avanço, um entendimento do conteúdo muito grande, que os alunos ficaram apaixonados pela disciplina, não havia mais tão difícil. E pegamos nesse trabalho, junto com o professor Manuel Kidiaka, e fizemos o nosso trabalho de metodologia, de licenciatura. E as pessoas me perguntavam, mas por que você não falou de derivados, não falou de integrais, queriam que eu falasse de conteúdos assim mais, como é que eu diria, mais puros, né? mais puros de matemática, assim, de geometria, coisas assim mais difíceis, entre aspas, não é? Ou mais complexas. Mas eu achei tão interessante o uso de metodologia ativa que nós falamos, ou nós achamos tão interessante, que falamos desse trabalho na licenciatura, já na altura. Então, fizemos um projeto muito lindo, muito bom, e foi essa necessidade, para juntar, foi essa necessidade de ver que como é que a matemática, como é que podemos encontrar a matemática no cotidiano, que nos motivou a falar dos poliedros daquela maneira, ainda no trabalho de licenciatura, por conta de uma experiência que eu tive enquanto professora com o professor Manuel Kidiaka, com os nossos alunos do ensino médio, motivou-me a fazer aquele trabalho e motivou-me ainda a escolher a área, por exemplo, que eu estou a fazer agora a nível de doutoramento, que é biomatemática, que é a matemática na biologia. Então, e por experiência própria dos meus colegas, a coisa que eles mais reclamavam na matemática é: eu não vou utilizar esses conteúdos em lado nenhum. Eu não vou utilizar isso em lado nenhum, mas Rabildo, diga-me como é que eu vou usar isso e aquilo, na tentativa já de motivação dos colegas. Mas às vezes está nos faltar isso enquanto professores. O que está nos faltar enquanto professores é trazermos a matemática na vida do aluno, onde é que ele vê, não só falar assim de forma genérica que nós falamos, a matemática é muito útil, ajuda no raciocínio lógico, é verdade, a matemática é muito importante, ajuda nisso e naquilo, é verdade, mas como é que ele pega a matemática, como é que ele sente a matemática que está aqui mesmo? Então, ao trazermos esses assuntos de forma prática, olha, se pegarmos nesse papelão, cortarmos e construirmos, vamos ter, olha, um cubo, porque o cubo nós estamos a ver só no livro, não pegamos um cubo. Olha, e que tal se pegarmos isso ou aquilo, vamos ter um triângulo. Então, precisamos trazer alunos. Os professores de matemática nós professores de matemática precisamos estar mais motivados com a nossa própria disciplina, em fazer, é como se tivéssemos a querer trazer adeptos. Precisamos ter essa alegria em transmitir a matemática. E esta alegria eu vejo muito, por exemplo, no professor Manuel Kidiaka. Muitos alunos dele querem seguir, e porque já fui, não estou a falar porque muitos alunos do professor Manuel Kidiaka, no dia que tivemos um encontro de direção de carreira dos seus estudantes finalistas, depois vieram me abordar. Então, como é que fazer matemática? Também quero fazer. Então, quer dizer, muitos depois, ao falarmos de forma tão leve sobre a nossa formação, sobre o curso que nós estamos a fazer, ou sobre a disciplina que estamos a dar, faz com que os alunos também ganhem interesse nessa disciplina, ganhem interesse, queiram fazer, ou pelo menos queiram compreender melhor, ou pelo menos entendam que eles também são capazes tanto quanto nós. Nós, professores de matemática, queremos muito bater, mas vem que eu sou mau, eu sou chateado, eu não sei o quê. E fica por aí, o aluno nos teme, porque nós somos chateados e somos maus, mas não conseguimos cumprir o nosso objetivo, que é fazer com que ele compreenda, entenda que também pode fazer o que nós estamos a fazer. Então, precisamos trazer muito, trazer a leveza, trazer a contextualização dos nossos conteúdos, compreender como a matemática pode ser vista nesse assunto, de fato, não só de forma teórica, mas trazer exemplos, fazer visitas mesmo a lugares. Por exemplo, nós falamos que a matemática, a arquitetura é isso ou aquilo, mas onde é que eles já viram uma derivada, de facto, numa construção? Pois é. Não deixemos isso para os que fazem engenharia, mas quem estuda matemática tem que ser mais capaz de explicar matemática nas coisas do que aquele que faz engenharia. O que faz engenharia não pode achar que conhece mais de matemática do que os que fazem matemática, não. O que faz matemática tem que ver a matemática, por exemplo, a matemática na música. Nós falamos, olha, matemática, não sei o quê. Então, trazer mesmo aqui uma pauta e ele ver os números que estão lá na pauta e ver, assim, meio ponto, ele tem que ver isso. E muitas vezes está a faltar da nossa parte, né, enquanto professores de matemática, trazer isso para os nossos alunos.
os alunos que fazem medicina, matemática não é importante, eu não quero matemática, por isso vou fazer medicina. Mas ele se esquece que a medida da ampola, que a quantidade de medicamentos a se dar numa criança é proporcional ao peso da criança, isso é matemática. Então, acho que está faltando em nós trazer mais entusiasmo, porque nós nos apaixonamos por jornalismo, porque assistimos bom jornalista. Olha, não, esse jornalista mesmo, sim senhora. Então, como é que, por exemplo, no caso, como é que eu gostei de metodologias ativas? Porque vi o professor Madrid Diaca falar de metodologias ativas, vi ele aplicar, gostei, e também comecei a fazer. Então, estamos aqui a ver, se virmos bons exemplos, nós os professores, trazemos mais a beleza de se estudar a nossa disciplina, a nossa ciência, né? Devido às aspas, nossa ciência. Pronto, a ciência que nós estudamos. Se nós trazermos mais assim leveza, trazermos entusiasmo ao falar, não trazer aquele peso que já existe nas pessoas, então vai fazer com que também muitos gostem da nossa disciplina. Mas por outro lado, também não podemos tirar, né, a cientificidade, o rigor matemático, porque também ele existe, né? Não podemos nem ultrapassar essa linha de tanto leve que trazemos o conteúdo, depois tirarmos o rigor matemático. Não é isso. É apenas fazer com que a matemática seja compreendida, seja entendida e não seja temida, porque ela é temida muitas vezes. O Galileu fez aqui uma referência, né, uma questão bastante interessante, que está muito relacionado com uma que eu já queria fazer. Ela diz que quais são os princípios basilares que devem ser levados em conta para introduzir o ensino da matemática nas classes iniciais a nível do ensino geral. Nota-se que a nível do ensino geral nós já temos um programa bem acentuado. Olha que quando entrei em contato com o programa de matemática, vi que eles já vinham questões ligadas até à estatística, mas eu comecei a entender um pouquinho a estatística a nível do ensino superior. O que falta, afinal de contas? Olha, a nível do ensino geral, tem um aspecto que não podemos deixar de ter em conta, né? Como são nas classes iniciais, como fez referência ao Galileu, penso, eles são crianças ainda, não é? E eles gostam de brincar, gostam de pegar, de manipular. É interessante, em vez de trazer, vai, multiplica, ele precisa ver isto. Fazer referência que o professor Ismael Zajo, a nível do seu trabalho de licenciatura, ele falou sobre as percentagens usando cartolina. Olha, interessante. Imagina que, em vez de irmos para os alunos do primário, percentagem, calcula, multiplica por 100, divide por não sei o quê. Em vez de irmos assim, desta maneira, que tal levarmos essas cartolinas? Olha, vamos cortar. Se fizermos assim, olha, aqui, olha, isso significa 50%, olha, essa parte. Então, precisamos trazer a matemática leve, a matemática brincando nas crianças, para elas ganharem gosto e não temerem a disciplina, só não vês fora, não sei o quê. Não, trazemos a leveza. Nós, quando estudamos, falamos muito das pedrinhas, mas é interessante. Ele, em vez de só falar 1, 2, meter pau, pronto, usamos essa técnica que nos ajudou muito até hoje, mas colocar os paus no quadro. Em vez desses paus estarem no quadro, que tal trazer mesmo o pau? Partir mesmo, meter sobre a mesa, cada aluno tem os seus paus na mesa, em vez de eles olharem só o risco lá no quadro com giz, eles pegarem nos poucos, olha, vamos juntar esse com esse, vamos juntar esse com esse. E falamos da maçã, olha, vamos dividir, a laranja é a mais famosa, vamos dividir a laranja, quantas partes, agora assim é 100%, assim é 1%, assim. Que tal trazemos a própria laranja, cascarmos a laranja na sala, olha, vamos cascar, olha, quantas fatias cada um tem, olha, meu Deus. Então, é uma forma de trazermos a matemática tranquila aos estudantes e eles não olharem só como uma disciplina difícil. Eu não sei esses números, mamãe, eu não sei. Então, vamos trazer a matemática pegando, manipulando, brincando nos jogos.
Então, eu penso que é uma forma muito interessante e lá está, sempre vamos voltar às metodologias ativas do professor Manuel Kidiaka e também do professor Ngungulo, que eles fazem referência neste artigo, que o uso de metodologias ativas é de tudo importante para se desmistificar, né, para se tirar esta dificuldade, esse bicho de sete cabeças que as pessoas têm, que nós muitas vezes tivemos também, né, em relação à matemática. É que olhamos como uma montanha intransponível, eu daqui já não avanço, eu daqui não consigo, já colocamos essas barreiras, mas também não é de tudo verdade. Repito, se os outros conseguiram, por que que nós não conseguimos? Pois é. E eu acho que essa questão de trazer o que o aluno já conhece, que David Hausberg faz referência como aprendizagem significativa, é bem interessante. Mas eu percebo que não sei, né? E a doutora Rabil vai nos ajudar aqui a entender isto. Eu acho que a complexidade da matemática é que acaba por dificultar um pouquinho a vida dos professores a relacionarem o dia a dia das crianças com a própria matemática. O que é que está na base? Será que é aquilo que já estava a fazer referência? É uma formação deficiente a nível dos professores ou então há pouca criatividade? Olha, assim, tanto um quanto o outro podem servir para esse cenário, não é? Mas vamos primeiro falar de nós enquanto professores. Precisamos nos desafiar, não ficarmos acomodados com a situação que para nós está difícil. O sentido da vida é resolução de problemas, não tem como. Volta e meia estamos sempre num dilema que queremos ir, queremos ficar, queremos dormir ou queremos acordar, queremos trabalhar ou queremos dormir. Então precisamos encarar como um desafio que sim, eu posso ultrapassar, porque nas classes iniciais não vamos dizer que lá os conteúdos são complexos de serem trazidos à manipulação ou serem relacionados com o cotidiano do aluno, não. Principalmente nas classes iniciais. Nas classes iniciais é possível, a maior parte dos conteúdos nós conseguimos conciliar com o que ele vê, com o que ele já conhece, com o que ele também tem, porque os alunos também têm curiosidade, mesmo que for uma coisa nova, ele nunca viu, mas se o professor explicar devagar, detalhadamente, ele consegue também entrar naquela ideia que o professor está a trazer e compreender o conteúdo. Muitas vezes nós preferimos ficar acomodados, porque se nós quando ficamos, por exemplo, os professores do ensino, eu vou aqui falar dos professores do ensino primário, muitos professores do ensino primário, a nível da licenciatura, nem sequer queriam ter essa disciplina matemática, porque antigamente, né, dividiam e tal, mas muitos fazem formação do ensino primário, o professor Ageu pode aqui falar, teve alunos do ensino primário, que fizeram formação para o ensino primário e licenciatura, mas que não entendem matemática. Agora pensa, como é que ele vai dar aula no seu aluno? Docência. Exatamente. Até que né, a sexta classe. Sim, agora estamos, deixou-se, né, a pluridocência para a quinta e a sexta classe, mas da iniciação até a quarta classe, o sistema continua a monodocência. Imagine, é uma estudante que está a fazer, ou um estudante que está a fazer licenciatura em ensino primário, já não gosta de matemática. Agora vamos pensar como é que ele vai ensinar matemática a esses estudantes ou a esses alunos. Ele já não gosta, já não tem prazer, porque vamos ver só já nos cadernos das crianças tem tudo mais em língua portuguesa, história, mas a parte da matemática são uns cálculos bem rápidos, então está faltada a nossa parte também, essa humildade. Eu não entendo, mas não fica acomodado. Não entendes, é verdade. É difícil para ti, foi difícil porque você não quis fazer licenciatura em matemática, mas só que na formação que escolheste também tem matemática, pronto. Mas é possível ultrapassar esse desafio, que é ir à busca, precisamos sair da cadeira, ir à busca, compreender esses conteúdos. Então, e também as escolas precisam estar atentas a esses aspectos, que ver, pronto, nós temos professores XX que encontramos com dificuldades nisso ou naquilo, então também criar uma formação específica para os professores que estão na monodocência, que sabemos muito que não resolvem os exercícios direito, não sabem, porque muitos pais têm experiência de corrigirem várias vezes seus filhos,
Quer ver? Então, é importante também se prestar atenção a isso. Agora, o outro aspecto que fez referência, penso que é a questão da dificuldade, não é? De relacionar os conteúdos com a prática. O seu dia a dia, sim, com os conteúdos que são orientados. Exatamente. Então, por outro lado, também temos essa nossa dificuldade, que os professores muitas vezes não querem ir à busca, mas por outro lado, podemos investigar e pegar e colocar, de fato, os assuntos que eu estou a estudar. Olha, não, estou a estudar sobre as grandezas. Que tal trazer elementos sobre grandezas, mostrar figuras mesmo aqui, está aqui, esse é maior, esse é menor, então como fazer isso, como fazer aquilo. Em vez disso, existe maior, existe menor, olha, símbolo é esse, símbolo é aquele. Que tal trazer para ele de facto ver, sim, figuras maiores e menores são essas, não sei o quê. Então precisamos trazer os conteúdos e não colocarmos as barreiras. As barreiras já elas estão, os problemas já elas estão, pronto, temos dificuldade disso, daquilo, pronto, mas diante das tuas possibilidades, será que até um papelão não consegues ir na cantina do Maliano pedir, que eles deitam os papelões, então que tal ir lá pedir? Não, por favor, olha, quero recolher esse material, vou lá fazer. Então, que se trouxermos isso para dentro da sala de aula, vamos ver as nossas aulas muito mais dinamizadas e nossos alunos menos aborrecidos, e deixar a nossa disciplina mais interessante, porque a nossa disciplina matemática é muitas vezes desinteressante. Pois. Se calhar é por isso que o Dr. Gelson faz aqui referência, né, que o processo em sala de aula deve proporcionar um ambiente motivador, de tal que todos os alunos se sintam seguros e capazes de solucionar os desafios propostos, né, para melhor viabilizarmos o ensino da matemática e trabalhar de forma lúdica, dinâmica, sistemática e produtiva. Ou seja, ele faz referência a esses elementos que muitas vezes esquecemos a ensinar a matemática, né, levar o lúdico. E eu acho que é um aspecto que se calhar seria interessante, ou então tiraria o rigor científico da própria matemática. É assim, a própria matemática tem a área da matemática pura e da matemática aplicada. Quer dizer que existe sim a aplicabilidade dos conteúdos que nós aprendemos sobre a matemática. Existe sim, porque mesmo que estamos a falar do rigor matemático, não tira o rigor matemático. É só, muitas vezes queremos, né, alguns aspectos, como matemática também tem a área da matemática abstrata, também não podemos negar isso, mas muitas vezes há certos assuntos, não é, que para compreendermos a realidade criamos certas hipóteses abstratas que é para conseguirmos descrevê-lo matematicamente, não é? Isso existe. Agora, não quer dizer que ao trazermos os conteúdos dentro da sala de aula de forma prática, lúdica, não vai tirar o rigor matemático. Vamos ver a outra face da matemática, que muitas vezes não é mostrada, que é que a matemática tem aplicação e é possível ver a matemática em vários aspectos da vida social. Repare que eu também nem sequer achava que era possível ver a matemática dentro da biologia como vejo, como tive a oportunidade de aprender, ou estou a aprender. Nem nós sabíamos que, pronto, tem a questão da medida das ampolas, dos medicamentos, mas parava só por aí. Mas não, até para se estudar a propagação de uma dada doença, se usa matemática, que é o caso dos modelos epidemiológicos. Repare, então como é que vamos saber disso se não quisermos ir à busca de entender a matemática na biologia, por exemplo? Então precisamos ir à busca. E fez um estudo direcionado a isso. Exatamente. O doutor Jessica também foi. Pois, ele também fez um estudo relativamente a esta área que fizemos juntos, né? Quer dizer, ele também falou desse mesmo assunto a nível do mestrado, que falou do modelo CIR, por exemplo, o modelo dos suscetíveis, infectados e recuperados, só aqui rapidamente, para vermos a matemática dentro da biologia, não é? Então, esse modelo estuda grupos de suscetíveis que podem ser infectados com uma dada doença, e se estarem infectados, se podem recuperar, e se recuperarem, será que não têm de novo a doença ou ficam recuperados e imunes? Mas é a matemática que está lá, então é interessante. Não queremos dizer, matemática é só muito difícil, é abstrata, porque paramos na matemática abstrata e achamos que não se compreende, não se pode aplicar no dia a dia, não existe em outras áreas de conhecimentos, mas não, é falso.
É falso, nós usamos o telemóvel, esquecemos que tem algoritmos matemáticos lá dentro. Então, nós precisamos trazer isso dentro da sala. Os alunos precisam estar conscientes, porque os alunos às vezes sabem de forma assim, precisam estar conscientes, não é? Ver de facto o que é isso que estamos aqui a falar, o que é possível afinal, porque é isso que desmotiva muita gente, porque a maior parte das pessoas dizem assim, mas isso vou utilizar aonde? E nós não temos sabido responder. Pois é. Especificamente, agora estou aqui a trabalhar com os professores de matemática que querem mudar as suas práticas. Se pudesse modificar um aspecto do ensino da matemática nas escolas, qual seria? E essa questão também é extensiva para os nossos internautas, né? O que vocês acham? Sim. Como é que a matemática poderia ser ensinada de forma mais envolvente? Eu acho que o Dr. Gilson já fez referência a isso. Mas eu gostaria que agora a doutora Rabilde fizesse aqui de forma mais específica. O que é que mudaria? Bom, primeiro é que, estamos a falar só já da sala de aula, né? Nós estamos a falar muito de metodologias ativas, e essas metodologias ativas não são apenas teorias. Estou a falar disso porque de facto já vivi isso mesmo, de usar as teorias apresentadas pelo professor Manel Kidiaka na prática, que é o uso de metodologias ativas. Não é só metodologias ativas, é usar mesmo materiais que possam traduzir os conteúdos que nós estamos a tratar dentro da sala de aula. Poder trazer exemplos práticos sobre aqueles assuntos que estão a ser usados em sala de aulas. Nós falamos muito de derivada e às vezes a derivada fica assim muito, derivada. Precisamos trazer mais problemas práticos que nos ajudam a compreender a derivada naqueles problemas. Por exemplo, a função x é possível ser utilizada ali, precisamos disso, porque eu tive uma experiência com os nossos estudantes a nível de licenciatura, eles inclusive achavam muito, porque em matemática nós dizemos muito, queremos bater os casos, e os nossos estudantes também dizer isso. E eu, inclusive, brincava com eles. Matemática não é só bater casos, é também entender as teorias matemáticas dentro de problemas. Porque nós, às vezes, queremos resolver derivadas. Temos as regras todas de derivada, regras de... Se nos tem um problema matemático, onde é aplicada a derivada para o estudante, olha, comprou-se X, não sei o que. Aí os alunos já, e agora sim, como é que fica? Tá vendo? Quer dizer que conhecemos a teoria, conhecemos todos os passos, como resolver exercícios, mas não como resolver problemas, ou seja, resolvemos exercícios, mas não resolvemos os problemas. Pois é. Eu gostaria, pronto, é muito debatido este assunto na nossa realidade, e eu gostaria saber um pouquinho também qual é a reflexão que a doutora Rabilde tem a respeito disso. O Nunda Santos fez referência. Qual é a reflexão que podemos fazer em torno dessa... Agora estamos a falar da monodocência assistida, né? Também, agora temos alguns professores de algumas disciplinas, acho que língua portuguesa e matemática, se não estou em erro, a ajudarem o professor titular a nível do ensino primário. Mas o que a professora nos traria aqui em torno de uma reflexão? Não é possível um professor a lecionar a matemática a nível do ensino primário, já que ele tem essas bases a nível da formação, eu falo de professores licenciados, porque nós temos, os professores que fazem ensino primário têm uma base de metodologia de matemática. Não é possível ensinar a nível do ensino primário? Um professor não pode ter esse know-how, essa diversidade. Ou temos que ter alguém especialista, tal como o Nunda Santos faz aqui referência, que o problema da matemática, do ensino no nosso país é colocar em pessoas erradas, que não são especialistas a orientarem uma determinada disciplina. Para o primeiro ciclo, entende-se, ou isso também é extensivo até ao ensino primário? Não sei se tem muitas voltas ou... Não, compreendi. No primeiro ciclo entende-se, não precisa ser extensivo, porque nós precisamos de especialistas em geometria, não no ensino primário. Precisamos de especialistas em geometria na área de licenciatura, estamos a formar professores matemáticos, né, de matemática, tem que ter um professor especialista na área X, por quê? Porque ali precisamos desenvolver, precisamos fazer ciência, precisamos e tudo mais. E
A nível do ensino primário, mesmo que exista essa monodocência, é possível que um professor que vai ter que estática, mas pode aprender, porque existem conhecimentos básicos que todos nós temos que ter. Olha, existem conhecimentos básicos que eu que não fiz geografia, tenho que saber de geografia. Existem conhecimentos básicos, eu que não fiz história, tenho que saber de história. Você não pode me não, você não é especialista. Não, existem conhecimentos que é para todos, que não são especialistas, todo o público em geral, seja se fez licenciatura ou não fez, não faz mal, estudou até 7ª classe, todo mundo tem que saber. Então, é esse conhecimento que se ensina nesses estudantes, ou nesses alunos. Ok. Que só os especialistas é que são capazes de compreender, não. Basta apenas buscarmos e rebuscarmos e naquilo que temos dificuldades entender que essas dificuldades são possíveis de serem ultrapassadas. E já agora, a nível desse assunto, né, sobre o interesse e tal, da matemática, há um projeto que aqui a Universidade da Beira Interior utiliza, que eu achei muito, que faz, como é que leva a cabo, que eu acho muito interessante, que é a Academia Júnior de Ciências. Eles têm uma época do ano em que os alunos do ensino médio vêm visitar a universidade e então, a nível, por exemplo, da matemática, fazem apresentações de conteúdos, ou seja, os alunos são levados a verem a utilização da matemática em diversas áreas da vida. Fala-se da matemática no cinema, matemática na música, a biomatemática, por exemplo. Então, é uma experiência interessante em que os alunos do ensino médio, ensino de base, têm para ver a matemática nas áreas e assim motivá-los a aprender matemática. Okay. Temos mais aqui, tenho aqui algumas questões, mas pronto, vou priorizar aqui os nossos internautas que acham que a conversa aqui está bastante interessante e gostariam de colher alguns pareceres. Faz referência aqui o João porque o ensino da matemática nos dias atuais não é abordado da mesma forma que era anteriormente, o que está na base desse desaparecimento. Será que os professores são os responsáveis? Ou seja, a doutora Rabilde também entende nessa vertente, a matemática atualmente não é ensinada tal como anteriormente? Também tem esse aspecto. Olha, mas também o anteriormente tem duas faces, né? O anteriormente, se ele faz referência anteriormente dos nossos pais, que era a matemática, a 4ª classe do tempo do colono, ou é a nossa matemática, ou é o nosso anteriormente, quando nós estávamos naquelas classes, ou se o anteriormente faz referência exatamente a que tempo, né? Mas dizer que a própria disciplina em si foi tendo, as pessoas ficaram um pouco desinteressadas, pronto, há um desinteresse na forma como se ensina e há pessoas que eram apaixonadas pela matemática justamente pelo seu rigor, é incrível, e aquilo também que faz afastar, também fazia muita gente se aproximar, que aquela forma complexa mesmo dos números, então como era o desafio, então fazia gostar ainda mais da disciplina, e alguns muitas vezes também tiram esse rigor. O rigor não é para afastar, mas ver a seriedade de que sim, precisamos ser rigorosos na forma como resolvemos um problema, cumprir os passos. Esse rigor matemático tem também a ver com isso, cumprir os passos, não inventar passos, não, tem a ver com isso. E algumas vezes a matemática, alguns também tendem a sair desses aspectos. Agora, o cenário atual é de total desinteresse, como fiz referência no início. A culpa não é só dos professores. Pronto, não temos grande culpa, por quê? Porque nós é que ensinamos a disciplina, é por isso que cai mais sobre nós. Nós como é que ensinamos a disciplina, então pronto, os professores é que têm que fazer alguma coisa. Né? Mas os alunos também vão tendo outras áreas, querem pesquisar coisas que têm mais progressão, porque a pessoa faz licenciatura e depois
faz o mestrado e depois, muitas vezes nem sequer trabalha na área, não está trabalhando na universidade, então está no ensino médio, está a dar sempre equações do segundo grau, equações do primeiro grau, e o professor, então, quando for aconselhar o meu filho, não faça matemática. Eu tenho o meu professor que me aconselhou a não fazer matemática, é incrível. É meu professor de matemática, e eu gostava dele, por acaso, me ensinava, não sei o que, mas ele disse, não faça matemática. Então, por quê? Então, muitas vezes a pessoa não vê progressão na sua própria carreira, então já não motiva os outros. Então, também esse apelo é para o governo também e para nossas instituições que precisam ter progressão na carreira, precisam abrir os espaços para especialistas nas nossas instituições, espaços para os cientistas, as pessoas que investem, os investigadores, precisam ter gabinetes, precisam contratar investigadores, porque existem muitos colegas, eu tenho muitos colegas, nós temos muitos colegas que são investigadores natos, gostam de ler, temos o Dr. Piluans, temos o Dr. Teixeira, eles gostam de ler, gostam de buscar, então se dá um espaço para os investigadores, tem pessoas já para sentar naqueles lugares, só que muitas vezes a pessoa não vê progressão na sua carreira, então não incentiva os outros a seguirem, então precisamos também abrir espaço para isso, tal como aqui nós vemos na Europa, né, que tem pessoas que estão a ser investigadores em uma área específica. Nós também temos, o capital humano está ali, só precisam ter espaços. E fez referência aqui à doutora Piluans, e pronto, né, já debatemos muito sobre esse assunto, mas ela apresenta aqui uma espécie de contribuição, e eu acho interessante. Diz, eu vou resumir o que ela escreveu aí, se nós, enquanto professores, achamos que a nível do ensino primário, a criança deve aprender todas as disciplinas, incluindo a matemática, por que o professor não pode ensinar a matemática? Eu acho que isso também nos remete a repensarmos, né? Essa questão da monodocência. Sim. Exatamente. É aquilo que fizemos referência. Tem conteúdos, os estudantes têm que aprender essas disciplinas, então por que o professor não pode saber também aquela matemática? Então, às vezes queremos culpar, então o professor não sabe, não foi formado em língua portuguesa, tem que dar língua portuguesa. Mas tem certos níveis de língua portuguesa que todos temos que saber, não podemos dizer que só um especialista em língua portuguesa que tem que saber, por isso é que nós aqui não podemos sempre só trazer os problemas, que não pode, não. O professor que está na sabe que não, a minha disciplina com mais dificuldade é essa. Vai mesmo à busca e diga que você é capaz de aprender aquela disciplina e vai buscar os especialistas, ali está. Agora, pode ir aos especialistas para que lhe ensinem melhor relativamente àquele assunto que tem menos domínio. E só nos unindo, nos tirando as dúvidas, é que seremos mais fortes. Eu estou aqui só a prova viva de que se buscarmos os que sabem, porque sempre nós não sabemos tudo, vamos mesmo sempre buscar os que sabem mais do que nós. E quando fazemos isso, temos bons resultados. Eu não entendo geometria, olha, tem o doutor Manuel, o doutor Piluans, que ele entende melhor geometria. Então vou lá, olha, tem o doutor Kidiaka que entende melhor análise matemática, vou lá. Então nós precisamos disso. Os professores da monodocência também têm que ter isso em mente. Eu não entendo sobre por exemplo, percentagem. Então vai, olha, eu tenho meu vizinho que fez matemática, vai lá, senta todos os dias, aprende sobre percentagem e traga aos seus estudantes. Olha, diga, como é que eu posso trazer materiais para falar sobre percentagem aqui na sala de aula? Então, o teu vizinho vai te ensinar e não precisamos sair da zona de conforto de que não sei, tudo bem, não sei, aceito isso. Não, está na tua profissão, recebes salário por isso, então se dedica um pouquinho mais relativamente a esse assunto. Sim. Na sua experiência enquanto professora, percebe algum erro comum cometido por estudantes ao aprenderem matemática? Se sim, como podemos evitá-los? Olha, o erro, a maior parte dos estudantes comete isso, é colocar um bloqueio mental, né? Não aprende, não entende. Ele não entende, é difícil. E pronto, o professor está a se esforçar, traz metodologias, traz técnicas, o aluno já cruzou os braços, não entende, não sei, e ponto final. Mas se o aluno coloca esse bloqueio mental, porque esse é o erro mais cometido pelos estudantes, o bloqueio, as impossibilidades. Olha, há um aspecto que eu quis muito trazer a esta conversa aqui é, nós quando temos uma limitação, temos que entender que o nosso tempo não é o mesmo com aquele que não tem a nossa limitação, que é,
O colega que entende melhor vai entender logo na sala de aula, mas eu não posso me comparar com ele que entende melhor, que não, e como é que eu não. Se ele que entende melhor só precisa desses minutos que o professor falou, eu que não entendo melhor, então preciso de mais um dia buscar as pessoas que compreendem melhor para que eu possa compreender. Então, dizer que as suas dificuldades não te podem impedir, mas fazer com que você se esforce ainda mais para poder aprender. Então, os alunos colocam muita barreira de aprendizagem relativamente à matemática. Eu não sei, eu não aprendo, eu não entendo, eu já não entendo mesmo. O que nós falamos, o nosso cérebro capta como verdade, e ao captar, bloqueia-se para aquela disciplina. É como nós falamos sobre os professores, se você diz não gosta desse professor, acabou, tudo que ele disser para ti não gosta. Então, temos que abrir a mente, os estudantes precisam abrir a mente, precisam tirar a vergonha, podem rir, esse não sabe, mas amanhã são eles que vão te aplaudir pela tua evolução. Então, temos que tirar esse bloqueio mental que muitas vezes colocamos relativamente à matemática. Ok. Temos mais aqui uma questão que eu gostaria para dar um pouco de input, porque, olha, no Departamento de Ciências da Educação, nós temos o curso de matemática e eu estou aqui a ver a intensidade como alguns estudantes estão a participar, elogiando até a professora Rabildo, porque já tiveram essa experiência em sala de aula. Para quem deseja aprofundar seus conhecimentos, além do ambiente escolar, quais livros ou cursos ou desafios matemáticos a professora pode recomendar? Olha, todos os cursos têm os seus ossos de ofícios, como se diz. Tem as suas próprias características, as suas próprias dificuldades, então temos que entender assim, pronto, é matemática, tem as suas complexidades também, os seus conteúdos abstratos, né? Quando estamos já nesse nível de compreender, tem alguns conteúdos, já tem algumas coisas que podem não ser entendidas logo de imediato, então temos que ir à busca daqueles materiais que nos ajudam a compreender. Existem materiais que são muito mais simples, né? Tem explicações mais simples. Tem o livro de cálculo 1, cálculo 2, esqueci-me agora do autor, cálculo 1, cálculo 2, que usávamos muito no primeiro ano com os estudantes, era muito interessante. Então, os livros de cálculo 1, cálculo 2, né? Às vezes não vem análise matemática como tal, precisamos buscar as pessoas que, repito, que sabemos que entendem, criem grupos de estudo, não se baseiem só, como eu brincava com os nossos estudantes, nas videoaulas, porque às vezes entendemos aquele assunto específico, mas se nos perguntarem algo fora da caixa já não conseguimos compreender, mas também podem assistir videoaulas, é normal, mas não fiquem só naquilo, leiam mesmo, prefiram ler obras, ler livros, né, que é o caso do livro de cálculos. Depois, se for necessário, irei escrever aí na página o nome do autor, que agora me foge a memória, cálculo volume 1 e 2, os 3 volumes, volume 3. Então, eu achei muito interessante a forma como ele aborda os conteúdos de análise matemática, basicamente análise matemática específico, porque dá muitos detalhes fora da caixa, exemplos muito práticos, aplicação da análise da prática. Então, esses são os aspectos que eu acho interessantes, que é ler mesmo os livros, perder alguns minutos ou algumas horas, perder algum sono para que os benefícios venham depois, criar grupos de estudos, porque os grupos de estudos têm estado um pouco extinguidos, né? Alguns não se associam aos outros, preferem ficar com as suas dificuldades, sim, e é isso, né? Buscar quem conhece melhor do que nós, criar grupos de estudos e ler livros que nos ajudam a compreender melhor. Pronto. Ok. Pronto, a conversa que estávamos a ter, a doutora Rabildo fez referência da barreira que alguns estudantes põem já em mente, e isso acaba por criar impasse no seu nível de aprendizagem. E o Dr. Lisandro, saudação já ao meu colega a nível da licenciatura, partilhamos bons momentos, faz a questão, né? Como desconstruir essas barreiras, doutora Rabildo? É aquilo que estávamos a dizer logo de início. Nós precisamos apresentar a nossa disciplina com disposição,
com tranquilidade, com alegria, de vê-se quem gosta do que está a fazer, querendo ou não vê-se. Então precisamos mostrar, é como algumas pessoas fazem referência aqui, dá a tua disciplina como se ela fosse a única na universidade, a única na escola, ou seja, fazer com que, quando falam do professor de matemática, até mesmo que não é cadeira do curso, mas eles possam olhar na matemática, hoje temos aula de matemática, mas não é do curso, o curso se calhar estava a fazer língua portuguesa, se calhar estava a fazer biologia. Então, os professores precisam trazer essa motivação em entender matemática, como é bela, trazer o lado belo da matemática. E as nossas falas dentro da sala de aula precisam ser já falas que motivam e não que desmotivem ainda mais, né? Por isso é que muitas vezes na educação se diz, olha, não diz que o aluno é burro, não diz que o aluno... Porque à medida que vamos soltando essas palavras, ele também capta como verdade e logo se coloca que não, eu não consigo aprender tal disciplina, eu não consigo aprender tal conteúdo. Então, tirar essas barreiras é primeiro fazer compreender o estudante que a pessoa que descobriu esse conteúdo era um ser humano tanto quanto você. Quem descobriu, se foi Aristóteles, se foi o Euclides, quem descobriu também era um ser humano. Então, de novo, se ele compreendeu, você também consegue compreender. Então, precisamos trazer à sala de aula que o aluno é capaz de compreender e diga, se eu sou aqui, professor, estou a dar aulas, estou aqui a te dar aulas sobre esse conteúdo, então você também pode vir aqui no meu lugar dar aulas sobre esse conteúdo. Então precisamos trazer, motivar desta maneira os estudantes, dizer que ele pode compreender que essas questões, essas barreiras podem ser interrompidas, mesmo que o aluno já aprendeu ou já aprendeu mal certos conteúdos, nós podemos mudar. E um erro muito comum que temos cometido é, os teus professores do ensino tal não te ensinaram como deveria, ainda não sabes isso, então precisamos agora pegar nisso e falar assim, pronto, a mim chegou este problema, será que também vou continuar só a arrastar e para que o colega também do outro ano também diga, teu professor do ano anterior não te ensinou? Então o problema chegou, vamos agora ultrapassar. Como eu posso ultrapassar esse problema com esses estudantes? Então pegar e resolver o problema, pronto, estás a ensinar a equação do segundo grau, mas sabemos que ele precisava saber antes a equação do primeiro grau, agora vais reclamar do professor anterior que não lhe ensinou a equação do primeiro grau? Que tal criarmos aulas extras sobre a equação do primeiro grau? Tenho que ensinar a equação do segundo grau, mas não avança e diga que soubessem. Não. Que tal criar atividades que envolvam a equação do primeiro grau, de tal maneira que ele compreenda e não culpe mais o professor anterior. Eles vieram sem saber, mas a partir de mim começaram a saber. É melhor esse discurso do que estarmos sempre a nos culpar. O professor do segundo ano vai culpar a professora do primeiro ano, o professor do terceiro ano culpa do segundo ano, do quarto, e vamos nos culpar e o problema não é resolvido. Está mais do que na hora de conversarmos sobre este assunto e nós, os professores que estamos nesta área, precisamos divulgar mais, motivar mais, falar bem do que nós estamos a fazer, da nossa área de formação, para que as pessoas se sintam mais interessadas em fazer matemática. Temos bons profissionais, temos bons colegas, bons professores. Agora a nossa província já tem muitos professores formados em matemática. Precisamos fazer algum barulho para a nossa província ouvir que tem aí os professores. Temos o professor Manu, que ainda tem feito barulho quase que sozinho. Precisamos fazer mais barulho. O professor Teixeira precisa sair, mostrar suas teorias. Tem aí o professor Nadab, que fala muito de estatística, precisa fazer barulho, mostrar suas teorias. Então, precisamos fazer barulho. Temos muita gente aí. Temos o professor Manu Augusto, o professor Paulo Gouveia, o professor Luan, o professor Divaldo, a professora Josina, a professora Edna. Tem muita gente aí, já se formaram em matemática. Nós precisamos fazer barulho. Chamar todo mundo, criar ambientes, né, científicos, já agora elogiar o café científico que o departamento criou, que é muito interessante. Então precisamos ter esse tipo de atividade especificamente para matemática, para se falar mesmo de matemática, e conteúdos, ter momentos que falamos de forma rigorosa, matemática noutras áreas, matemática pura, como digo, matemática pura, matemática aplicada, trazer para que as pessoas possam novamente ver que afinal existe matemática, que afinal a matemática não é tão difícil, que é possível aprender, porque precisamos, né, trazer mais estudantes, porque os nossos cursos ultimamente, sinceramente, né, têm estado quase que vazios.
Por outro lado, já estamos a uma hora boa, né? Quando a conversa é tão agradável, pronto, não vemos a hora passar. Doutora, enquanto pesquisadora, já estamos mesmo quase ao final e eu tenho que fazer essas duas questões. Enquanto pesquisadora, acredita que a forma como a matemática é ensinada sofrerá grandes transformações nos próximos anos? Pronto, a nível dos outros países já tem tentado, e creio que sim, creio que sim. Por exemplo, a nível do nosso país, ainda não, como é que, algumas coisas ainda não aplicamos como deveríamos aplicar, ou pelo menos também não temos ainda recursos suficientes, porque os aspectos que não dependem só do professor, né, que transcendem, tem a questão da infraestrutura e tudo mais. Então, quando tivermos também esses elementos todos constituídos, certamente irá mudar. Por exemplo, nós vemos muita prática nos outros países, que é a questão do uso de calculadora, o uso de softwares para a resolução de certos problemas matemáticos. A nível do nosso contexto, nós ainda não admitimos, ainda não é, também porque não temos todos essa possibilidade, a instituição não tem, então não tem como fazer parte, né, dos nossos materiais a usar em sala de aula. Mas irá mudar, imagine que haja um input relativamente às novas tecnologias e a novas tecnologias nas nossas instituições. Por exemplo, que, né, não sei se o professor Paulo Gouveia está aí, mas a nível da área dele se usa muito computação, software para fazer o carregamento dos números, porque ele estudou na área da análise numérica, não é? Então, usar esses dados com softwares e tal, e nós a nível da geometria usa-se muito GeoGebra e tal. Alguns estudantes já estão a começar também a utilizar a nível dos seus trabalhos de licenciatura. Imagine que seja possível termos aí todos os materiais. Então, sim, irá mudar, porque o mundo tende a ser mais tecnológico. Não tem como, e a matemática atualmente usa-se muito, a questão da progressão. Estamos aqui a ver muitos quase que quando se fala de tratamento de dados, já não se faz só a percentagem que não leu-se X estudantes, não, já são dados avultados em que são necessários softwares para serem manipulados ou para serem lidos esses mesmos dados. Então, sim, creio que sim, que irá mudar. E alinhado a isso, com as metodologias ativas, não é que a metodologias ativas também faz referência a todos esses aspectos que ajudam a dinamizar o próprio ensino. Então, vamos ver que sim, a matemática ainda pode mudar e a nível do nosso contexto muito mais, porque pronto, já estamos um pouco parados, né, um pouco para trás, e imagine que já se nos outros sítios está a mudar, também só vamos seguir. Existem iniciativas e isso, pronto, é mesmo uma questão de certificar. Existem, até porque, enquanto pesquisadora, tem essa experiência nacional e internacional. Existem iniciativas inovadoras em Angola que estão a transformar a forma como a matemática é ensinada. Conhece algum projeto ou método que merece destaque aqui no nosso espaço? Olha, posso ser sincera, nesse momento mesmo sou o livro de metodologias ativas. Sim, porque existem muitos bons projetos. Por exemplo, eu vi os meus colegas que falaram a nível do mestrado, que se dessem para colocar em prática seria muito, muito interessante, né? Trazerem as suas ideias. Sim, mas ainda não consigo ver, não tive conhecimento de nenhum projeto, a não ser mesmo a questão mais teórica, né? A questão mais teórica, que é como é que as escolas de referência, e temos a questão das escolas de referência, que é a nível geral, temos a questão das mulheres na ciência, não é? Pronto, estamos assim, são esses projetos apenas que eu tenho conhecido, particularmente as mulheres na ciência. Agora, muito especificamente, um projeto matemático, não conheço. Então temos necessidade de começar a pensar projetos para Angola, né? E falou, a nossa província com isso. O Wilson disse que quando se deu a pandemia, a Covid-19,
A professora Rabilde e outros seus colegas especialistas em modelos epidemiológico já foram contactados para contribuírem na resolução dos mesmos. Olha, isto Têm não. sido prontos, convidados para participar em alguns projetos de intervenção comunitária. Não, a mim não sei se algum colega Teixeira teve esse privilégio também, nada que me chegou ao conhecimento, sim, mas seria interessante, né? Nós estávamos aí a ver os modelos na televisão e como nós já tínhamos feito esse estudo, então eu estava, ok, sim, mas seria interessante, por exemplo, a nível da nossa província, mas também às vezes, pronto, vamos aqui dividir as culpas, né? A questão do governo, por exemplo, que não chamou os professores de matemática, porque essa questão dos modelos epidemiológicos é multidisciplinar, não envolve só as pessoas de matemática, mas também de biologia, porque alguns terão de trazer conhecimento do comportamento da doença, isso não é matemática, é mesmo biologia, é saúde, eles têm que trazer, e nós em matemática fazemos a modelação, não é? Tendo em conta o comportamento da doença, vamos escrever parâmetros e que vão poder, né, transcrever o comportamento e então dizer que daqui a X tempo poderemos notar avanço na doença, diminuição de casos, pronto, e por aí fora. Não fomos contactados, mas por outro lado, vamos também aqui trazer a nossa culpa, a questão da investigação, por exemplo, podíamos fazer assim, pronto, nos unir, olha, está acontecendo a Covid-19, vamos lá começar a fazer um estudo e tal. Fazer e, por exemplo, também as universidades, também a abertura nas universidades para a publicação de investigações. Iríamos fazer uma... O departamento está aberto. Iríamos trazer, falar sobre o assunto. Porque, por exemplo, é Covid-19. Os sociólogos falam, olha, temos que ter comportamento A, B, C. Os psicólogos, não entrem em pânico, caso esteja infectado, mantenha calma. E nós, os matemáticos. Então, também precisamos, também tem essa nossa parte, né? Que quando vemos um assunto, alguma coisa que tem a ver com a nossa área, também podíamos fazer investigação, precisamos fazer investigação, porque também isso está a faltar a nível da nossa área, né? Professores investigadores que investiguem, que façam trabalhos relativamente à matemática. E aí, então, precisaríamos fazer isso e depois trazer na instituição, já temos um trabalho que fala sobre isso, gostaríamos de publicar, falar sobre isso. Então, tanto a questão já da utilidade, né? Tem as pessoas formadas, mas muitas vezes também não são chamadas a trabalhar nessas áreas. Podia, a nível da nossa província, chamarem esses professores, olha, temos a ver, soubemos que vocês se formaram nessa área, podem nos ajudar nisso, naquilo, fazer parte do quadro, né, de investigação e tal. E por outro lado, também, pronto, da nossa parte, mas só que tem alguns dados que não se obtêm assim, tem que ser dados que são simplesmente divulgados ou distribuídos ou disponibilizado por autoridades competentes também. Muitas vezes também não se pode fazer nada sem que a própria instituição, os próprios órgãos de direito, né, disponibilizem os dados para se fazer tal investigação. Sim. Para finalizarmos, e depois vamos dar abertura para acrescentar alguma coisa que não questionamos aqui. Qual conselho daria para aqueles que estão a considerar seguir a matemática como profissão, mas ainda têm dúvida? Sigam. É assim, a matemática tem a sua beleza. Muitas vezes, pronto, por conta daquilo que já colocamos como estigma, né, ou como preconceito sobre a disciplina, nos impede de avançarmos. Quem estuda matemática, como tanto estudante ou professor, né, professor estudar a matemática para ensinar, investigar matemática, há uma satisfação, acho que todos que estudam matemática poderão concordar comigo, quando você resolve um problema que era difícil, há assim uma satisfação interna muito, muito boa. Então, eu acho que é interessante podermos descobrir o que está por trás de certas teorias e poder escrever matematicamente. É interessante falarmos na matemática, existe na música, e poder descobrir, de facto, na música, em que parte é que ela está, na construção do violão, nas cordas vocais, então, na corda do violão. Então, como é que foi, por que tem que estar exatamente naquela distância? Se não tivesse aquela distância, o que aconteceria? É interessante fazermos isso. Então, quem quer fazer
a matemática fácil, porque estamos a precisar, não é, de mais formados em matemática, porque a nossa província é muito grande. Os que já se formaram em matemática ainda não chegamos para todos os sítios, então precisamos mais. E também a falta que o espaço que ainda não está preenchido é a questão de professores investigadores. Temos professores que estamos a dar aulas, é verdade, mas cobrir a cadeira de investigação, professores que investigam sobre conteúdos matemáticos. E a matemática é muito vasta, não é só para uma pessoa. É para todos, é para muita gente. Podem ter formados em teoria de números, em geometria, em equações diferenciais, até mesmo dentro da própria análise. Não é necessariamente só análise matemática, pode ser formado em equações diferenciais. Então, tem muitas áreas e precisamos de pessoas que se disponibilizem, que vão à busca e que também estejam dispostas a enfrentar os desafios que a própria matemática e a própria carreira em si tem, né? Porque pronto, é preciso que alguns sofram para que depois outros vivam melhor, né? Então precisamos de pessoas que não olhem só nas dificuldades. Temos as dificuldades, já estão lá estabelecidas. Agora precisamos também de pessoas que vão à busca de soluções. Então, quem quer seguir essa área, venha, porque a matemática é linda, tem a sua beleza, tal como outros cursos, outras disciplinas, outras ciências têm a sua beleza, a matemática também tem a sua beleza, e em particular as pessoas do gênero feminino. Estamos a precisar, somos poucas. Matemática tem essa beleza. Agora, nós finalizamos com algumas questões bem pessoais. O que mais te afeta? O que as pessoas dizem a respeito de si? Ou então estar bem consigo mesmo? Bom, eu acho que o estar bem comigo mesmo é o melhor. Claro que o que as pessoas dizem também nos afeta, mas nessa balança pesa mais estar bem comigo mesmo, porque precisamos, né, cada um de nós precisa estar com a sua consciência limpa, porque às vezes o que as pessoas dizem é só por falta de conhecimento, né? Julgam se calhar a situação só por vista, e se soubessem de ti a real razão, não julgariam daquela maneira como que estão a julgar no momento. Então, estar bem com a consciência é sempre o melhor. O que é que farias profissionalmente sem que lhe dessem uma gratificação financeira? Para falar enquanto professor, o que é que farias para os teus estudantes ou os teus alunos sem ter essa gratificação financeira? É poder ensinar, ver o valor do ensino, poder ajudar a instruir, a orientar os estudantes, aconselhar relativamente à vida e até a questão da projeção de carreiras. Então, isso não precisa ser pago, não precisa ser pago, porque já tive a oportunidade de poder ver os olhos de gratificação de um estudante que, por termos dito uma palavra ou por termos agido de forma humana diante de uma situação que ele sabe que merecia as consequências do seu ato, então você mostrar um outro caminho ou você ser um espelho, uma motivação para que ele não desista, para que se dedique. De facto, isso é melhor até que não seja mesmo pago, porque senão vamos fazê-lo de forma comercial e não de forma humana, de forma afetiva. Sim. E o que é que achas impossível, passo o termo, neste desafio que está mergulhado? Mãe, esposa e investigadora. O que é que acho impossível? Impossibilidade não é um termo que podemos usar nesse contexto,
Porque, primeiro é que para Deus nada é impossível, então quem crê, as coisas são ultrapassáveis. E eu disse algo no meio da nossa abordagem que é: quem tem uma dificuldade a mais não se pode colocar no mesmo nível com aquele que não tem essa dificuldade. Ou seja, tem quem estuda, está nesse momento e é solteira, não tem filho, não tem esposo, e tem resultados excelentes. Quem tem esposo e filhos não pode dizer como é que a fulana tem resultados excelentes e eu não. Não, entenda a sua condição. Ok, a minha condição é essa, eu não tenho todo o tempo disponível. Sim, essa é a minha condição, eu tenho que cozinhar, essa é a minha condição, eu tenho que cuidar das crianças, essa é a minha condição, eu tenho que cuidar do esposo, essa é a minha condição. Agora, diante da minha condição, como é que eu posso fazer o meu tempo para que eu consiga alcançar os resultados que quero alcançar, que é a aprendizagem de certo tipo de conteúdos, apresentação de tarefas e tudo mais. Então, não há impossibilidade, há dificuldades nesse cenário. Para quem é mãe, esposa e estudante, há dificuldades, mas não impossibilidades. Porque temos que lembrar que as dificuldades são para ser ultrapassadas. Se eu tinha que dormir às 20 e depois acordar às 7 para ir à biblioteca, eu tenho que entender que eu não tenho tempo da biblioteca porque vou ficar com a criança. Então, enquanto as crianças dormem ali, o sacrifício vai sempre ser um pouco maior em relação aos outros. Ali, as crianças estão a dormir e aproveito para estudar. Porque se decidimos levar uma só vez esses barcos, então temos que estar dispostos a fazer mais sacrifício do que o normal. Os outros é aquilo que diz o Felipe José, que ostras felizes não produzem perdas, ou seja, as dificuldades não devem nos fazer para nos afundar, devem nos fazer para sermos seres humanos ainda maiores. Ok, não tenho dinheiro de táxi para ir à faculdade, que era o que muitos estudantes enfrentavam por conta de ir até a Vanguard. Isso tem que te fazer desistir de estudar? Não. Isso vai fazer com que eu arranje uma renda extra ou levante mais cedo, porque muitos faziam isso, ir a pé até certo ponto. Então, as dificuldades existem e cada um encontra a seu nível. Existem mais dificuldades do que outras, do que os outros têm mais dificuldades do que uns. Então, quem tem mais dificuldades não se pode, por isso, achar menos capaz. Não, tenho mais dificuldade, então me esforço mais do que os outros, mas os resultados também vou conseguir alcançar. Então, não é impossibilidade, mas dificuldade. Pois é sempre um prazer conversar com a doutora Habibto. E quando o assunto é matemática, então, pronto, né? É uma história de matemática, apesar de forma inicial não ser tão intencional, como percebemos aqui ao longo da conversa, mas do ponto de vista do currículo, é vida a nível da licenciatura, do mestrado, agora do doutoramento, como professora. Por isso é que fala com tanta propriedade a respeito do assunto matemático e é agradável ouvi-la. E nós temos aqui, até ao momento, muita gente, né, que tem uma alguém tão querida e agradecemos mesmo por fazer parte dessa nossa conversa, né, e dizer que o Dr. Ismael até deixou aqui nós ainda temos aqui muita informação que podíamos partilhar aqui. Abrimos parênteses, seria apenas em 1 hora, mas como estava muito boa demais a conversa, estamos em 1 hora e 27 minutos. E pronto, temos aqui muitas participações, muitos matemáticos aqui, Dr. Ilombo, Dr. Manuel Augusto, Dr. Deixa eu ver aqui na minha cábula, Kidiaka. Dr. Ilombo. Dr. Ilombo também é um pensante em matemática, ele também é um investigador nato. Temos tantos pedagogos aqui também a apreciarem a nossa conversa. Infelizmente, temos que terminar. Obrigado pela audiência. Nós estamos com um projeto de 1 mês de abordar assuntos relacionados
há várias temáticas, né? Esperamos que essa audiência seja no sentido de partilharmos as nossas experiências enquanto docentes e investigadores, que continuem a partilhar as vossas sabedorias, os vossos feitos. Só assim que podemos fazer uma Malães crescer, uma Malães acontecer. Doutora Rabi, muito obrigado pela tua presença. Eu Damos que então uns agradeço. 2 minutinhos para tecer algumas considerações. Foi batizada este espaço ou já participou uma vez? Eu acho que foi Nunca. batizada. Então, pronto, tens aí uns 2 minutinhos para encerrares. Olha, quero mesmo agradecer a todos que estiveram ligados e que estão aí a mandar mensagem de carinho. Muito obrigada. Dizer que temos aí os professores todos, cada um de nós pode ir à busca de conteúdos. Eu mesmo estou aqui, na verdade, não é porque tudo sempre soube, não, eu sei muita coisa também, não, mas contei com muita gente, os meus colegas de formação sempre tiveram aí a ensinar aquilo que eles sabiam mais do que eu, então é sempre bom ir à busca, porque já temos também pessoas que podemos ir à busca dos conteúdos, o professor Manuel Kidiaga, que também está já está comigo, no caso de essa coisa dele passar a sua experiência, a sua forma de ver a matemática para mim, e com ele aprendi muito, tenho aprendido. Então, temos muitos colegas. Então, está na hora de nos unirmos, né, os que são formados em matemática, começamos a fazer um pouco mais de barulho do que temos feito. Cada um tem feito em sua sala de aula, o professor Ilombo tem feito seu trabalho, o Manuel Augusto, o professor Kidiaga, o professor Gilson, o professor Quiluange e muitos outros têm feito seu barulho individual. Agora também precisamos nos unir, como faz referência para o Manuel Kidiaga, né, para fazer barulhos em conjunto, falar sobre a matemática, trazer mais pessoas à nossa área para ver se damos assim um input maior, porque a nível por exemplo, na nossa instituição, o nosso curso tem estado um pouco morto, então precisamos fazer um pouco mais de barulho. E quem não entende matemática, não julga que não pode ser capaz de entender. Todos que entendem um dia também não entendiam. Tiveram que parar e dizer, não entendo, mas posso entender. Então, seja para alunos ou professores, os professores que não entendem certa área, não fiquem com vergonha, podem ir à busca. A vergonha é fingir que sabe e não sabe. Então, mais vale admitir que não sabemos isso e ir à busca. E aos estudantes, não coloquem empecilho, porque a nossa mente, aquilo que falamos, a nossa mente capta como verdade, e então depois já não conseguimos ultrapassar. É dizer que é difícil esse assunto, sim, é difícil, mas buscando ajuda posso ultrapassar. Então teremos muito bons matemáticos, mais do que já temos a nível da nossa província e do nosso país, não é? Muito obrigado, doutora Capildo, obrigado a todos. Esse projeto, O Despertar para a Ciência, trata-se de uma iniciativa dos pedagogos e professores de referência do século XXI, em parceria com o projeto Linearte, sediada em Moçambique. Saudações aí à doutora Sandra, que terá também a oportunidade de partilhar aqui alguma coisa, algum assunto ligado à arte. E está a ser realizado pelo Departamento de Ciência e da Educação do Instituto Politécnico da Universidade de Rainha Gingamba. Obrigado pela audiência, estamos juntos. Muito obrigada pelo convite, doutora Gênia. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui, sabe? Parabéns.